Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico em PCP, aqui no estúdio da Escola Estúdio, da sede. Nossa disciplina de PCP, hoje a nossa aula vai tratar de um assunto interessante do ponto de vista técnico, né, dentro da indústria. Só lembrando que a aula passada a gente viu e tratou sobre o fluxograma industrial, né? O que cada um faz durante o período de trabalho, suas atividades profissionais, a posição em que você se encontra dentro da fábrica, e você, como gestor de PCP, né, tem que conhecer o fluxograma completo, né, de forma integral, para que você possa fazer as ações quando houver a necessidade de alguma mudança, treinamento para as pessoas. Lembram? Você pode fazer mudança das pessoas ou de setor, ou simplesmente demissão para a contratação de novos profissionais. Então, trata o fluxograma exatamente dessa parte aí, que envolve, né, a questão da produção com todos incluídos. Inclusive, se for o caso de fazer mudanças no fluxograma, você estará preparado para fazer essa mudança também. Bom, o tema de hoje é uma coisa que chama atenção, gente, pelo seguinte fato, tá? Você tem a natureza dos produtos, onde você deve observar o seguinte: pensa você aí dentro da tua sala de aula. Vocês não têm as carteiras que vocês precisam, né? Você não tem ali o professor que traz giz, traz o apagador. Então, você precisa de material para fazer ali a utilização deles, para que você possa, né, dar continuidade às aulas, aos materiais. Vocês trazem o caderno, trazem a borracha, trazem a caneta. Então, é um material que se utiliza durante o horário de aula. Agora, pensa durante o horário normal ali de uma fábrica funcionando, os materiais que ela precisam. Energia elétrica, água, cafezinho, alimentação para os funcionários, materiais são usados para os equipamentos. Tá? Então, a gente vai pensar, vai discutir. Vocês vão ter alguns momentos para fazer algumas atividades hoje, tá? Vocês vão ter que parar para pensar e me responder sobre algumas coisas. Vamos lá, então? Preparados? Vamos lá. Para nós já está bem claro, né, que a matéria-prima é o material que vai ser industrializado, são utilizados diretamente na produção. São imprescindíveis durante o processo de fabricação de qualquer produto, que seja ele. Ele se agrega fisicamente ao produto que está sendo fabricado. Então, você agrega valor, muitas vezes que a gente comenta, né, esse termo, agrega valor ao material que está sendo produzido. Matéria-prima ou industrialização. O que mais? Vamos ver alguns exemplos? As embalagens ou os rótulos que as diversas indústrias utilizam, algodão para produzir tecido na indústria têxtil, ou simplesmente tecido para produzir camisetas, ou camisa se for uma camisaria. Então, é a matéria-prima que entra, vai ser industrializada, lembra, gente? Transformação. Insumos, matéria-prima é transformada num produto final, ou serviço. Lembrando que é sempre produto ou serviço. Tudo bem? Então, gente, aí entra a parte do consumo próprio, o que é utilizado dentro da própria indústria. O material para uso e consumo refere-se ao que é usado nas atividades comerciais, operacionais ou até mesmo administrativas da empresa, desde que não se agregue fisicamente o que está sendo produzido. Então, se você precisa utilizar papel sulfite, né, para fazer cópia de um determinado material para distribuição para os colaboradores, para dar uma instrução, treinamento, você não está agregando ao teu produto final, mas está utilizando esse material de forma que vai trazer, né, informações aos colaboradores. Então, este material que está sendo utilizado é simplesmente um material para uso próprio, tá? Consumo próprio. Está clara essa ideia, gente, o que é consumo próprio? Material que é utilizado dentro da indústria, que é consumido pela própria indústria. Como vocês aí, você não está abrindo o caderno, não vai utilizar uma folha, não tem alguém escrevendo aí, não precisa da caneta, então vocês estão utilizando dentro da sala de aula. Tá? É o ambiente no qual vocês estão aí inseridos nesse momento. Bom, mais um exemplo. O café que é consumido no escritório, os papéis são utilizados, caneta marca-texto,
todo esse material utilizado internamente pela equipe, né, pelas pessoas que trabalham ali, ou então, gente, a graxa que é utilizada em alguma máquina da produção. A graxa, o óleo, a ferramenta para fazer um aperto, um ajuste, um equipamento para medir a temperatura. Mais tarde vocês vão aprender sobre termografia industrial, tá? É um termômetro industrial, acreditem vocês. Então, o insumo pode ser visto como fator de produção, como máquinas, ou como matéria-prima. É utilizado no processo de produção, agregando ou não ao que está sendo produzido. Isso é insumo, é matéria-prima, tá? Exemplos de novo. Podemos citar a argila para produzir os tijolos e o próprio forno usado para queimar os tijolos. Ou seja, a matéria-prima, que é a argila, é um insumo. E também o forno, que é um ativo imobilizado, que pertence à fábrica, classifica-se como insumo nesse caso aí. Nesse exemplo que está sendo citado. Bom, vamos lá. Leiam esse slide aí e vejam se vocês concordam com o que está escrito aí, gente. Em uma determinada empresa, você precisa manter equipes de segurança do trabalho, médicos e enfermeiros. Isso é verdadeiro? Alguém já viu falar isso aí dentro da indústria? O que o médico e enfermeiro está fazendo dentro da indústria? Alguém pode me falar alguma coisa a respeito? Então, gente, porém, dependendo do número de funcionários, a quantidade de pessoas que trabalham naquela empresa, por lei, você deve ter um número de trabalhadores técnicos formados em segurança do trabalho, técnicos ou engenheiros, dependendo aí, né, do tipo de atividade que é desenvolvida pela empresa, ou ambos, né? Médicos e enfermeiros para atender as pessoas em que situação? Quando ocorre um acidente do trabalho, né, aqueles primeiros atendimentos, uma queda, né, pode causar alguma fratura, uma queimadura. Então, você tem que ter alguém especializado, né, com essas formações, e mais, depois vocês vão aprender aí, tem CIPA e tal, você forma pessoas que são colaboradoras e são colegas de vocês aí, tá? Que não são médicos nem enfermeiros, mas numa primeira tentativa de ajudar as pessoas, elas são treinadas para ajudar a posicionar a pessoa. Imagina uma pessoa que desmaiou por algum motivo, gente. Então, como que é feito o primeiro atendimento? Né? Uma parada cardíaca. Então, você tem que ter alguém, né, naquele momento ali, porque a situação é a seguinte, até a chegada do médico ou do enfermeiro, você está próximo ali, você tem que dar esse atendimento. Porque vocês vão estudar mais tarde, você tem um tempo em minutos para fazer o atendimento, pronto atendimento a essas pessoas. Então, é uma questão de 3, 5, 10 minutos, até que a pessoa venha a, né, perder a vida. Então, para que isso não ocorra, né, de repente a fábrica é tão grande, né, o local é tão extenso, né, em termos de comprimento e distância, até chamar a pessoa treinada, qualificada, e essa pessoa chegar no local onde a pessoa está lá desmaiada, ou por esses motivos que a gente citou, você, como colaborador, pode ajudar aí a minimizar a situação e trazer conforto para a pessoa que está passando por essa necessidade nesse momento aí. Está clara essa ideia, então? Sim. Bom, gente, então o que é um produto industrial? Vai cair na prova esse tema aí, tá, gente? Vai ser perguntado para vocês aí. Semana que vem nós temos aí a revisão e na sequência nós temos a avaliação, finalizando a primeira fase já do segundo trimestre, hein? Que logo na sequência vocês terão um período de férias. Produto industrial é aquele bem que a empresa utiliza para consumo próprio. A diferença com os produtos de consumo é que estes não são para consumo comercial, não é agregado ao teu produto ou serviço, é para consumo da empresa, ou seja, para consumo próprio. Tudo bem quanto a essa definição? Sim.
tiverem dúvida, pergunte aí, escreva no chat e qualquer coisa comente, por favor. Outro termo aí, gente, que começa a aparecer dentro do setor industrial e que nós precisamos conhecer. B2B. A empresa responsável pelo fornecimento desses produtos é conhecida como empresa B2B. Por que tem esse nome, essa sigla? Esses tipos de bens são usados na fabricação de outros bens e serviços. Portanto, sua demanda é baseada na demanda dos bens que serão produzidos com eles. Ou seja, um fabricante fornece para outro fabricante. Tá? Esse é o denominado B2B. Qual o significado, então? Business to business. É o significado de B2B. Trata-se de uma expressão em inglês utilizada para se referir a empresas que vendem produtos e serviços para outras empresas. Olha só, gente, ó. Então, lembram quando eu falei para vocês que vocês vão logo fazer entrevistas de emprego, né, de estágio. Então, o pessoal começa a fazer esse tipo de questionamento, tá, gente? Você conhece o B2B, B2C? Depois começam outras siglas, tá? C de cliente. B, business, porque somos nós da indústria. Tá? Business é relativo à indústria, ao negócio, ao tipo de negócio que nós temos. Então, comecem a gravar essas siglas aí, porque fatalmente eles vão acabar perguntando na entrevista da parte técnica. Se você conhece as siglas, já ouviu falar, e quando você não lembrar, você simplesmente vai falar, não tive oportunidade de estudar sobre esse tema. Tá? Seja uma pessoa bem discreta e saiba como responder. Ainda, podemos definir o que é B2B como um modelo de negócio de empresa para empresa, em que uma é o fornecedor e a outra é o cliente. Olha que interessante esse momento que nós estamos discutindo, hein, gente? Nós estamos discutindo negócios entre empresas, né? Pensa entre indústrias. Eu compro material de uma indústria para utilização dentro da minha indústria. Então, o que nós podemos citar aí, ampliando aí o pensamento? Você vai ter uma série de máquinas e equipamentos instalados lá dentro da fábrica e você precisa comprar peças de reposição de determinado fabricante ou para uma eventual troca de peças rápida ou para manter um estoque dessas peças. Então, você vai entrar em contato com esse fabricante, vai fazer o pedido dessas peças para manter o estoque ou para um atendimento rápido aí quando há quebra do equipamento. Então, para uso próprio da sua fábrica. Vendas B2B, só uma imagem para a gente poder visualizar. Né? Quando, então, há essa troca de materiais, né, por assim dizer, entre as próprias empresas. Não é venda para consumidor. Está claro essa ideia, gente? Não é venda para o consumidor final, não é venda para você agregar ao teu produto final ou serviço que você presta. É para a sua utilização. Bom, existem bens que são classificados como bens de produção ou de suporte. Olha o termo, bens de produção ou de suporte. A diferença entre produção e suporte é que a produção se concentra na fabricação do produto final. O suporte não. Tá? A produção se concentra na fabricação do produto final, aquele produto que vai para o seu cliente, para o consumidor. Já o suporte não. Existem inúmeros produtos industriais que são usados na fabricação e produção de bens e serviços. Então, é outra questão, tá, gente? Você compra produtos industriais que são aproveitados para montar, produzir o teu produto final. Bens ou serviços, não esqueça. Tá claro? Vamos ver qual é a classificação. Para que a gente possa ter uma ideia como é que funciona, fazemos a seguinte classificação. Matérias-primas e manufaturas. Materiais fabricados, peças fabricadas. Já materiais naturais, produtos agrícolas. Então, a gente está falando entre manufatura de produtos que contêm matérias-primas, né, plástico, aço, ferro,
né? Equipamentos, materiais como aqueles dispositivos eletrônicos, é um produto já manufaturado, já acabado. Então, são materiais já fabricados e peças já fabricadas. E os materiais naturais, vocês estão vendo aí, né? Material natural e produto agrícola. Então, é outra área de aplicação que você tem aí, tá? Para uso específico, logicamente. Bom, elementos de capital. Você tem equipes, máquinas, instalações, ainda dentro da classificação. Elementos de capital. Equipe é a tua equipe que você tem lá treinada para fazer a execução, né, da linha de produção, ou das linhas de produção, conforme for o caso. As máquinas são os equipamentos disponibilizados para que elas façam o processo de produção daquela linha de produção que a gente falou. E as instalações, lembra o layout, gente? O layout da sala, o layout físico? As instalações contêm todas as máquinas, equipamentos, estão disponibilizados dentro de um layout adequado para que seja executada a linha de produção. E ainda dentro da classificação, nós temos os suprimentos, que também são materiais utilizados para consumo. Serviços da empresa. Classificação ainda, hein, gente? Conselho, consultoria, manutenção. Então, vejam vocês aí quantas coisas aparecem dentro de uma empresa, quantas situações são inerentes, né, que pertencem à fábrica e que são tratadas lá dentro. Então, lembra quando eu falei para vocês, de repente você vai trabalhar numa área que não exatamente é a linha de produção. Consultoria, nós já vamos discutir, tá, gente? Vocês têm totais condições de trabalharem com consultoria. Manutenção, tem a equipe de manutenção, né, que dá atendimento aos equipamentos. Vocês vão ver aí no ano que vem a disciplina de manutenção, em que envolve, né, da nossa parte, fazer a programação para que ocorra essa manutenção, de forma corretiva, preventiva ou preditiva. Corretiva é quando quebra e tem que ser consertado na hora, né? Então, você vai ter que parar a linha de produção para que, de fato, ocorra o conserto aí. Conselho, né? Conselho, formar o conselho, atividade que exige conhecimento técnico, para que possa ser dada a opinião, né? Como a consultoria, né? Você já tem um conhecimento técnico aí, uma bagagem de algum tempo, para que você possa produzir a consultoria. Bom, vamos ver então exemplos de produtos industriais. Entre os exemplos de produtos industriais, podemos adicionar produtos agrícolas que são usados para extrair frutas e vegetais. Exemplos, tá, gente? Como nós não sabemos em qual área vocês vão trabalhar, né, qual tipo de indústria ou serviço vão trabalhar, então são exemplos que a gente está citando, tá? Um pouco diferente do que a gente tem falado. Apesar que vocês trabalharam lá com a indústria de tomates, lembram? É algo parecido, tá? Indústria de tomate. Também podemos destacar aqueles produtos como máquinas e computadores que são utilizados e empregados na produção de um bem ou serviço. Aí volta o que a gente tem discutido até nesse momento, né? Mesmo na indústria de tomate, você tinha o equipamento, a máquina, porém se produz e faz a colheita de um produto, né, que é o tomate industrial. Lembra tomate industrial? É retirado do campo, só que ele passa por um processo industrial para produzir suco, extrato de tomate. Você começa a agregar, né, todo esse conhecimento aí, para poder compreender, né, dependendo da área que você vai trabalhar, mas os pontos básicos são os mesmos sempre. O que mais conhecemos? Ainda dentro dos exemplos aí? É possível também incorporar insumos como óleo para máquinas, papel para impressora, além de outra série de bens, que da mesma forma, da mesma maneira, são utilizados na realização e produção de um bem ou serviço. Porém, você está utilizando esse material ali para fazer, né, o teu trabalho. Resumindo, todos aqueles bens que, de certa forma, são utilizados para a produção de outros bens e serviços. Tá, gente? Esse resumo aí deixa bem claro aí para nós. Produção de outros bens e serviços. Aqueles bens que são utilizados. Gente, vamos lá parar para pensar um pouquinho? Sim. Por favor, presta atenção.
Leiam aí comigo, ó. Numa fábrica onde temos muitas máquinas, quais materiais são adquiridos pela indústria para serem utilizados como consumo próprio neste caso? Alguém quer escrever aí depois de passar para a gente? 2 minutos aí para pensar? Vou marcar o tempo aqui, tá? Você tem uma fábrica, você tem vários equipamentos. Imagina que esses equipamentos que estão ali precisam de materiais. A gente já comentou alguma coisa aqui hoje. Eles precisam de alguns materiais, algum tipo de materiais, né, para que você possa manter em atividade essas máquinas. Oi, pode falar. Vai lá. Vai lá. Óleo, beleza. O que mais? Eu preciso de cafezinho para fazer a máquina funcionar? Não. Luz. Energia sim. Você precisa de algum tipo de equipamento de proteção individual para operar algumas máquinas? Por favor, quem está segurando o ponto? Faz macete. Faz, por favor. Na verdade é para o operador, né? Mas faz parte ali do contexto porque você está operando o equipamento. Você precisa de peça de reposição? Você precisa de peça de reposição para a máquina? Não fui eu, dona. Depois vocês vão fazer mais uma atividade que vocês vão listar para mim uma relação de peças aí que serão necessárias por uma imagem que eu vou passar para vocês. Tudo bem aí, gente? Então? Verdade. Ei, lembram que vocês vão fazer o projeto da fábrica, né? Então, olha aí, ó. Onde é que mandou? Ok. Bom, passado um tempo depois que você se formou, técnico em PCP, você adquiriu a experiência em determinados ramos de atividade, ou industrial, comercial, não importa, você pode fazer uma consultoria industrial, né, ser consultor. Ela começou aí entre o final do século XIX e início do século XX, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e o objetivo era solucionar o aumento da complexidade das indústrias da época. Então, pense, gente, lá na segunda para a terceira revolução industrial, nós temos aí o uso da eletricidade, um pouco de automação já, nesse momento. Imagine vocês quem parou para pensar, para dizer, coloque tal equipamento, faça a linha de montagem desse jeito, precisa de tal ferramenta. Né? Você não tinha quase nada ainda disponível. E começaram a surgir pessoas, grandes pensadores, inclusive, que trouxeram uma luz, né, para essa situação, dando aí explicação, orientação em como fazer, em como proceder, ajudando a escrever, né? O que fazer, o que produzir de repente. As pessoas buscavam esses consultores, países ricos aí como Estados Unidos, Inglaterra, pessoas que tinham dinheiro, né, e queriam aplicar o dinheiro, aplicando o capital para que esse dinheiro se tornasse, né, ganhasse uma quantidade maior ao final de um certo período, ou trouxesse até mais riqueza para a pessoa, né? Mas de certa forma ela estava aplicando esse dinheiro. Então até hoje nós temos, né? O que fazer com dinheiro, o que aplicar? Hoje você tem bolsa de valores, tal, tem toda a orientação. Né? Naquele primeiro momento nós não tínhamos exatamente pessoas qualificadas. Então se imagine na nossa área, gente, vocês não vão encontrar muitas pessoas também, tá? Você tem pessoas que adquiriram experiência, mas é um número reduzido de pessoas, pode ter certeza, tá? Então existe aí a oportunidade para que nós, ao crescer, né, profissionalmente, desenvolver conhecimentos e tal, possamos trabalhar nessa área aí de consultoria industrial, né, dando orientação,
né, para novos negócios, novas linhas de produção, ajudando a melhorar a produtividade, que tanto a gente discute aqui. Então, tem empresas que chamam profissionais, como nós, para que a gente possa dar uma luz, né, no formato de orientação, para que essa empresa possa ter, né, a partir dali, um momento diferenciado. Então, essa consultoria existe, gente, ela é importante, faz parte da nossa formação, pela experiência, primeiro pela formação técnica que nós temos, todo o conhecimento que é aqui, né, analisado, estudado, estamos assimilando, e depois, com o passar do tempo, a experiência profissional de vocês. Deixando vocês, né, com a capacitação técnica de se tornar um consultor industrial. Bom, então, presta consultoria nos processos industriais. De que forma? Realizando diagnósticos e análise dos fluxos produtivos. Aquilo que eu falei para vocês, a empresa está num nível, ela percebe que não está de acordo, falta algo e ela não sabe o que é esse algo que está faltando. Qual é a orientação? Então, a pessoa, o consultor, vai lá, observa o processo produtivo, faz uma análise, né, observando o diagnóstico ali do processo produtivo, as máquinas instaladas, a capacidade técnica dos operadores, a capacidade técnica da fábrica, quanto é produzido por hora, por semana, por mês. Né? E diante desse diagnóstico, as máquinas que quebram, aí ela pede um relatório, o que vocês têm de relatório referente a máquinas que quebraram. Normalmente vão escutar, não temos nada. Então ela tem que passar um tempo lá observando a máquina trabalhando, né? Conversar com o pessoal da manutenção, já começa a orientar o pessoal da manutenção, registre a partir de agora todo o chamado, toda a paralisação que ocorre com o equipamento, para que a gente possa formar um banco de dados, registro, e a partir daí você consegue ter uma noção, né, do período que a máquina para, peças que quebram, manutenção que deve ser feita, troca, né, de peças, passar óleo para lubrificar. Então, vocês vão encontrar essa situação, tá, gente? Já falei para vocês. Vocês podem entrar em empresas, né, para exercer a sua atividade profissional, que simplesmente ninguém registra ou registrou nada até agora. Ou está de forma tão arcaica, né, tão atrasada, tão deficitária, que ninguém entende o que está acontecendo ali. Então, essa capacidade de observar, quanto eu tenho chamado a atenção de vocês, capacidade de observar o que está acontecendo, capacidade de dar uma opinião técnica, entender situações que estão em desacordo com aquilo que é o melhor, atender o chamado da empresa, a empresa está desesperada, não sabe mais o que fazer. É para trocar todo o equipamento, é para mandar todo mundo embora, é para fechar a fábrica. Tá, gente? Então, isso aí refere-se à nossa capacidade técnica a nível profissional. Como vocês têm essa vantagem, né, o jovem, de acompanhar tecnologia, ferramentas novas, então tudo isso faz parte aí do contexto que dá a formação de vocês. Então, você vai fazer um diagnóstico que está ocorrendo, precisa de um tempo, e vai mergulhar lá dentro da fábrica, né, gente? Vai mergulhar, ver o que está acontecendo, né? Participar de todo o processo produtivo, para daí fazer uma análise e começar a dar uma orientação. Bom, então nós temos o chamado planejamento estratégico. Essas duas palavras vocês vão ouvir falar muito, planejamento estratégico e desenvolvimento de trabalhos, a fim de propor alternativas, soluções adequadas, próprias à direção da empresa, na redução de custos. Opa, então planejamento estratégico significa que eu vou reduzir custos? Exatamente. De que forma? Ali, ó, você fez diagnóstico, fez uma análise do fluxo de trabalho, do fluxo de produção, e a partir daí você vai fazer um planejamento estratégico para melhorar as ações que vão dizer respeito direto à linha de produção. Conquista de melhores resultados, é o que todo mundo quer. Excelência na qualidade, reduzindo o custo de produção, reduzindo o refazer, retrabalho, reduzir o material que é jogado fora,
tentando reaproveitar se houver condições, como que vai ser feito o reaproveitamento, né? Então, se tem empresa, gente, é incrível, né? Você vendo a foto, o material que é jogado fora, o cavaco. Alguém já ouviu falar em cavaco? Cavaco é resto de matéria-prima que fica espalhado, às vezes, na fábrica, no chão, sobre a máquina, e às vezes o pessoal coloca simplesmente um aparato lá para esse cavaco cair ali dentro. Imagina, gente, um saco de lixo. Consegue imaginar um saco de lixo feito de madeira, um outro produto que seja adequado, para juntar esse cavaco, pega esse cavaco, leva lá para o processo produtivo para ele ser, né, ou vai para a fundição, enfim, e volta a ser matéria-prima. Aqui em Curitiba a gente já presenciou isso aí. Alunos como vocês fizeram essa atividade. O material era espalhado, jogado, desperdiçado, e foi colocado ali um anteparo, gente, um saco de lixo, né, dentro da máquina. Coisa incrível, você vendo, né? Você olha assim, mas ninguém pensou nisso antes? Não, ninguém pensou. Pega a matéria-prima coletada ali, e nesse caso era levado para a fundição, para que fosse fundido novamente e voltasse a ser matéria-prima, e que a própria máquina ia utilizar de novo. Eles não tinham ainda feito a medição, era matéria-prima que era jogado fora. Em muitos casos era jogado fora. Como voltou a ser matéria-prima útil para ser utilizada lá num torno CNC, um dia vocês vão saber o que é isso, um torno CNC, que produzia matéria, através dessa matéria-prima, peças, né, que eram materiais utilizados aí na produção de veículos, enfim, era um torno industrial. Então eles não tinham medido ainda com o retorno desse material se tornando matéria-prima. Era uma matéria-prima que eles deixariam de comprar, porque estava ali em forma de lixo e que passou a ser aproveitada a partir daí. Então vejo vocês, né, a capacidade técnica, né, um aluno estudante, né, teve essa ideia e fez o aproveitamento do material que estava ali. Então é isso que eu chamo a atenção de vocês. De novo, vocês não vão fazer uma linha de montagem, uma fábrica, começa a pensar nesses detalhes, tá, gente? São detalhes aí que vocês devem pensar a respeito. Qual é a área de atuação de um consultor? Vejam só, gente. Capacitação do pessoal, você dá treinamento para as pessoas. Você capacita pessoas para que elas possam desempenhar as funções. Logicamente, você vai dar treinamento de número X de horas, já durante vários dias, semanas, meses até, às vezes, dependendo, né, da situação. Então, você vai capacitar as pessoas para que elas possam desempenhar a função técnica dela. Isso é o número 1. Número 2, gestão dos processos. Então, estava ali, ó. Nós tínhamos um processo industrial e que havia a criação de uma certa quantidade de material chamado cavaco, que era eliminado, jogado fora como lixo. Então, você vai passar a fazer uma gestão do processo, né, como exemplo, para que você melhore o processo. O que pode ser feito, o que pode ser melhorado, né? Tempo, vocês vão discutir depois aí, gente, na aula, qual é o melhor tempo que a pessoa leva para fazer a execução da atividade. Tempos e métodos, ou métodos e tempos, né? Para que você possa saber, né, leva 10 minutos, 1 hora para executar aquela atividade. Eu posso reduzir esse tempo? Então, está aí, ó, gestão de processos, tá? Equipamentos. Eu tenho máquinas obsoletas. Elas não atendem mais a demanda da fábrica. Então, eu sei que no mercado existem máquinas melhores, que vão dar um rendimento maior, que vão trazer uma maior qualificação no produto final, vai deixar mais ágil minha produção, mas para fazer isso aí eu tenho que conhecer de máquinas e equipamentos, né? Então, tem que estar atento ao mercado, o que surge de novo, qual é a parte que indica aí a parte da automação, o que tem de automatização do equipamento, o que agrega ao equipamento que possa ser colocado numa linha de produção, melhorando esta linha de produção. Monitoramento, quarto item, monitoramento do desempenho. Desempenho da máquina, desempenho do colaborador. Então, você fazia uma métrica para saber o que está sendo realizado hoje e o que pode ser feito de novo. Né? De novo no sentido de melhorar. Então, essa é a parte que compete a nós, gestores do PCP. Gestão de estoques, item 5. O que se pode melhorar o teu estoque? Tem muita matéria-prima que fica parada por um longo período. Lembra que a gente discutiu? Gestão de estoque, que fica, né, parado lá no Japão
ou lá na Europa, ou nos Estados Unidos, são horas, são dias. Aqui no Brasil são meses, muitas vezes. Então, é um dinheiro que está ali parado, né? É um material inútil naquele momento, parado, inútil no sentido que ele não está produzindo nada. Então, vamos fazer um melhor controle, né, sobre o estoque. Lembra do just in time que foi comentado aqui com vocês? Just in time, produzir na hora certa. Então, o teu fornecedor vai trazer, né, a matéria-prima. São aqueles caminhões que tem aquela lona na lateral. Lembra, gente? É lona, não é caminhão fechado baú. Ele é fechado com lona na lateral, para carregar rapidamente, carregar de forma rápida o caminhão e descarregar rapidamente aí na tua fábrica para você passar a produzir imediatamente. Então, você reduz drasticamente o tempo que essa matéria-prima ficará parada no estoque. O item 6, as duas famosas palavras no mercado industrial, melhoria contínua. O que eu vou fazer para ter uma melhoria contínua do meu processo, do processo produtivo, do produto final, do serviço que eu tenho? Porque antigamente nós tínhamos aí procedimentos, que era a ISO 9000, a famosa série ISO 9000, você tinha procedimentos para a produção. Então, você tinha uma qualificação da produção. Mas ninguém perguntava, e depois que você atingiu a qualidade, o que pode ser feito? Então, a famosa melhoria contínua. O que eu posso estar de forma contínua, procurando produzir, né, melhorando a produção, melhorando os processos, os métodos, a qualificação das pessoas, dos colaboradores, para que eu tenha o melhor resultado a cada momento que passa. Nesse mês, mês que vem será melhor, o ano que vem melhor ainda. É mais ou menos aquilo que cada pessoa tem em pensamento, né? O que eu sou melhor hoje em relação a ontem? O que eu quero ser melhor amanhã em relação a hoje? Então, esse é um pensamento, né, do ser humano, quando você quer uma melhoria contínua também com relação a você. Se você não está fazendo o curso técnico, ao final do 3º ano você terá a qualificação do curso técnico. Em relação a esse ano, você terá um curso técnico. Então, você vai estar muito melhor preparado para entrar no mercado de trabalho. Vai ter conhecimento, condições técnicas, capacidade técnica de exercer a função profissional. E outra área de atuação, a 7ª, é o local de trabalho. Então, é uma análise, né, do layout da empresa, o layout do fluxo de trabalho, o layout dos equipamentos que estão disponíveis ali, apesar que o item 3 tem equipamentos também, mas agora entra a fábrica como um todo, é o espaço físico, é o layout físico da fábrica. Então, veja vocês como é importante o desenvolvimento da capacidade técnica de vocês ao longo dos anos para chegar ao nível de atuação como nós estamos apresentando aqui para vocês. Tudo bem, gente, até aí? Tudo tranquilo? Sim. Uma imagem só para representar, né? Você tem ali alguém dando orientação, mostrando gráficos, resultados, né? E a partir daí você vai fazer a famosa tomada de decisão em relação àqueles itens anteriores ali, ó. Os 7 itens apresentados aí, a partir do estudo que você fez, apresentou aí os gráficos, os resultados, então você vai propor agora as melhorias, né, a partir desse momento aí. É a atuação aí como consultor técnico. Bom, e você técnico em PCP? Todas essas áreas são tratadas durante o nosso curso aqui no PCP, Planejamento e Controle da Produção. Vocês estão sendo devidamente preparados para que todo o nosso conhecimento técnico que está sendo adquirido aqui facilite o exercício de todas essas atividades relacionadas ali para melhorar o processo produtivo de uma determinada empresa ou indústria. Então, de novo, olha lá, gente, ó. Observem vocês aí, ó. A todo instante, um ou outro item, né, a gente comenta a respeito para que você tenha essa formação básica aí para desempenhar a atividade. Tudo bem, gente? Preparados, então, agora para vocês fazerem uma análise? Sim. Olha essa imagem aí que vocês estão vendo aí, ó. O que nós temos aí, ó? Isso é um painel de comando dentro da indústria, tá, gente? São 3 painéis elétricos. Olhem vocês que tem motores. Olha ali os motores que vocês ligaram já, ó. Isso aí você já conhece, ó.
Está vendo ali embaixo do primeiro painel? O motor trifásico e o motor monofásico. Por que ele é monofásico? Tem o capacitor, vocês conhecem agora. Lembram lá? Aquela parte saliente ali do segundo motor, mais à esquerda ali, ó. Motor monofásico. Lembram que vocês ligaram? Então, gente, olha ali, ó. Ah, legal. Então, esse painel elétrico, ele comanda alguma parte ali, né, relacionada à produção da empresa. É um painel legal, muito bem desenhado, muito bem distribuído. Você tem comandos elétricos ali, enfim, tudo aquilo que é inerente a instalações elétricas industriais. Eu quero que você observe essa foto. Olharam bem a foto? E agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Já volta a foto aí, tá? Anotem aí, ó. Eu quero que você faça uma lista, me prepare uma lista aí de peças de reposição. Peças de reposição. Presta atenção no nome. Peça de reposição. Para esse painel todo que está aí, ó. Ó, então tem chave, tem botoeira, né? São os nomes aí próprios e característicos desses materiais. É um material que você não está tão acostumado, né, a comentar, com exceção dos motores ali. Eu quero que você saia aí da sua zona de conforto e tente relacionar aí uma lista de peças que eu devo ter no estoque, caso quebre, queime, de defeito, qualquer coisa assim, olhando esse quadro aí. 5 minutos estão marcando aqui o tempo, para que você possa responder, e eu quero uma lista aí. Alguém vai me apresentar uma lista aí. Podem você conversar aí, fazer dupla. Prepare uma lista aí. Olhando para esta foto, eu quero que você relacione peças aí, por favor. Ei, não, mas vem aí com 1, 2 peças, hein? Olha a quantidade de material que você está observando aí. 5 minutos, hein? Está contando o tempo aqui. Ah, ficou. Eu vou deixar a foto só da apresentação ali para vocês poderem olhar melhor, tá? Olha aí, ó. Legal. Olhem bem a foto aí. Vai fazer tudo que pode livrar lá e vou mostrar que eu sei que vai ser. Vou escrever aqui. Pessoal, quem está no lista? Eu e uma tem. Não, Vai ter que resposta. Mas não vai conseguir. O Gabriel, prego, né? A gente tá preso da parede. Aquele ali que eu uma parede, você vai cair. Então, aqui é só coisa.
Papelão. Possível. Com madeira? Funcionário. Madeira. Funcionário? Ué, caso quebre o funcionário, né? Vai naquele. Manivela. Aqui é o famoso. Carro de alta função. Quantos materiais vocês colocaram? Estão 5, 10, 11, 25! Só ficar no mesmo cuidado. Uma boa parte dele é plástico. E aí, pessoal, tá saindo essa lista? Sim! Eu quero ver a hora que eu fizer uma pergunta para vocês e como é que vocês vão me responder, viu? Eu sou tímido? Podem fazer. Se precisar de mais tempo, é só avisar, tá? Não deu tempo ainda, tá? Tem mais alguns minutos. Aquele dia que nós vimos todas as máquinas, vai tirando o que ele tava eu, Romário e Rivaldo. Eu. Da hora ele não a coca, é, tá bom. Mais 2 minutos, pode ser? Beleza. Martelo, senhor. Aquele carinha na verdade aquelas personagens branca e preta de sabão, né? Eles só estão falando
Nossa, triturador. Micro-ondas. Ele tá com fome. Prontos, hein? Terminaram? Então, eu quero que pelo menos um aí, pode ser mais alunos, tá? Vem aqui no microfone, fala seu nome para ficar registrado e passa a lista aí. João Vitor Carrete, aqui, ó. Quem vem? Confiamos em você. Fala, oi, tudo bem? Fala o nome para ficar registrado. Matheus. Beleza. Ó, motor, capacitador, resistor, baterias, painel, controle, cabos, geradores, botões, interruptores, fusíveis, condutores e receptores. Fechou a lista? Hã? Beleza. Mais um aí, vamos ver. Vê se alguém fez. Alguém fez diferente? Meu nome é Gabriel Gasparisoldi. Opa. Eu coloquei motor, resistor, capacitor, bateria, painel de controle, e aí parafuso, fusível, condutor, fio e só. Legal. Muito bem. Alguém ainda quer apresentar também? Alguém mais? Nenhuma menina aí? Vamos, moças. Ninguém mais? Vai lá. Quantos? Bom, ei, presta atenção. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Eu mostrei para vocês ali a foto. Imagine que você está trabalhando na empresa e pediram para você fazer justamente isso aí, tá? Isso é normal também. Como é que você se sentiu? Alguém vai responder aqui, tá? Como é que você se sentiu fazer o levantamento que pediram para você fazer uma relação de peças de reposição de um material que você praticamente nunca viu na vida? Qual foi a sensação que você teve? Foi fácil fazer? Dificuldade. Dificuldade! Tá. Então, vocês perceberam, né, gente? Vocês foram chamados a fazer aí uma relação de peças de um material que não é do conhecimento de vocês, não faz parte do dia a dia seu ainda, tá? Mas você tinha que fazer a relação de peças. Então, qual foi a sugestão? Quem consultou aí a internet aí para ver os materiais? Alguém fez a consulta? Me responda aí, gente. Alguém consultou o celular da internet para fazer a consulta? Não, fizeram de cabeça? Muito bem. Celular na sala. Então, viram como vocês têm uma capacidade diferenciada, gente? Então, o que nós temos ali, ó? Olha ali comigo, ó. Você tem o próprio motor elétrico em si. Ele não é uma peça, mas é o conjunto. Você tem botoeiras. Você tem chave. Alguém falou fiação. Muito bem.
Os LEDs para fazer a sinalização tem a ver a cor verde, amarelo, azul, né? Conforme o material. E outros tantos materiais ali. E necessariamente nós precisamos deixar, né, parte deles, ou boa parte, em estoque. Isso faz parte do dia a dia, tá, gente? Então, caso você fosse chamado a fazer, né, um levantamento desse e não soubesse, não conhecesse o material, você teria que fazer uma pesquisa, tá? Quais os materiais que tem ali, qual o nome, as condições. Mais uma pergunta para vocês. Quem pode me responder aí? Imagine que aquele motor elétrico ali custasse R$1 milhão. Eu ia vender. O que você ia fazer nesse caso aí? Você ia sugerir a compra dessa peça? O que você leva em consideração daí? O que deve ser pensado para fazer, né, tomar uma decisão dessa? Diz aí. Olha aqui, ó. Olhem aqui, gente. Qual é a importância desse material? A fábrica para. De repente esse material... olha aí, viu? De repente esse material vem ali, da Alemanha. Quanto tempo leva para chegar aqui? Até fazer o pedido e despachar e chegar aqui. A fábrica de lá tem estoque para ser mandado para cá? Então, ouça esse comentário aqui, um exemplo, tá, gente? Uma vez um aluno fez o seguinte comentário. Eles tinham uma peça de 8 metros de comprimento que ficava em estoque. Uma única peça. 8 metros de comprimento. Aí perguntaram, mas por que essa peça em estoque? Qual o significado? É o que a gente está explicando para vocês, tá? Era importantíssima a peça dentro do processo produtivo. Caso estragasse lá a peça, lá eles tinham aquela ali para poder retirar, né? E poder fazer a recolocação. Então pense assim, tá, gente? Primeiro, você pode não conhecer o material, vai lá e pesquisa sobre ele, ou sobre todos os materiais que foram indicados para você fazer esse levantamento. Segundo, qual a necessidade de você manter isso aí em estoque? Peças caras? Né? Então pode acontecer. Vocês querem mais um exemplo que aconteceu aqui na cidade, na região aqui? Uma fábrica. Escutem isso, gente. Eu vi a imagem da peça, do motor trabalhando. Ela fazia um furo numa peça, não vou poder falar para vocês, tá, gente? Que é segredo industrial. E a máquina que fazia o furo custou R$2 milhões para fazer um furo. Aqui, gente. Mas não é mais fácil pegar uma furadeira e fazer? Não, de forma alguma. Era milimétrico, como se diz, tá? Então o equipamento fazia um furo num bloco de alguma coisa lá, e essa máquina custou R$2 milhões. Tá? Instalado aqui na região de Curitiba. Tudo bem então, gente? Ficou claro aí? Sim. Beleza? Se eu não conheço o material, vou estudar a respeito do material. E em segundo lugar, a necessidade de eu ter ou não em estoque esse material. Tá? É a questão do estoque ali de matéria-prima, né? É algo similar. Então vocês fizeram aí, né, a preparação de uma possível lista para um painel elétrico aí, para que a gente tenha peças de reposição. Isso significa que ficou em estoque, tá, gente? Essas peças ficam em estoque. Gente, mais um conceito aí, por favor. Leiam aí comigo. Os materiais de uso e consumo caracterizam-se por não se agregarem fisicamente ao produto final, sendo meramente utilizados nas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional. Exemplo, papéis para escritório, lâmpadas para utilização nos prédios administrativos, óleo para fazer lubrificação das máquinas, peça de reposição que vocês acabaram de listar, tudo isso aí de acordo com a necessidade para fazer, né, ou manter a fábrica em operação. A parte operacional. Parte comercial, papel, caneta, caneta marca-texto, apoio administrativo. Está bem clara essa ideia então, gente? O B2B de hoje ficou claro?
é compra de materiais necessários para usar na empresa, na fábrica, que você compra de outra empresa, de outro fabricante, só para utilizar na tua empresa. Bom, então hoje justamente, né, se puderam aí ter a oportunidade de discutir sobre os tipos de materiais necessários para manter uma fábrica em funcionamento, em operação, né, a gente viu então com o título Natureza do Produto. A natureza refere-se, nesse caso aí, à utilização que é feita dentro da fábrica, né, dentro da indústria, diferente daquele material que é matéria-prima, que vai ser industrializado, transformado, para você ter o produto final ou o serviço, que é disponibilizado para o teu cliente. Desculpa aí. Então, esse material, essa matéria-prima, é para ser utilizada dentro da fábrica, para consumo interno. E entrou o termo aí B2B, que vocês conhecem agora, e a natureza do produto é aquele produto que é utilizado dentro da fábrica. E essas questões, gente, vai ser discutida na revisão, porque vai cair na avaliação, tá? Isso aí vai cair na avaliação, então vocês vão ter a oportunidade de analisar, né, com esses nomes, esses termos aí, e a partir daí você pode, né, tomar a decisão quanto à melhor alternativa que você vai fazer durante a avaliação. Pessoal, nossas referências de hoje. Olha lá, vendas B2B, ó. Consultoria. Legal essa parte de consultoria, né? É uma parte que você vai trabalhar, não necessariamente, né, só dentro da indústria. Pode ser para a indústria, para quem produz serviço, mas você não é funcionário. Você produz, né, diante daqueles temas que foram discutidos ali, material para treinar, qualificar, orientar, classificar como é que está a fábrica, reclassificar, dar nova orientação para mudar a produção, mudar o estoque, mudar a linha de produção, qualificar os colaboradores, dar treinamento, né, diante de tudo isso aí você dá uma qualificação, né, uma melhoria de forma significativa que vai dar resultado, porque hoje a fábrica simplesmente chamou você e falou, do jeito que está, não dá. O que você pode nos orientar para que ocorra essa mudança? Tudo bem então, gente, quanto a esse item? Até a próxima aula.